Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje estamos recebendo o diretor administrativo da SKN Incorporadora, Eduardo Ram. Eduardo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Uma boa noite para você. Obrigado, Kelly. Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos. Vamos começar falando então, quantos anos de história de SKN Incorporadora? A SKN tem 16 anos de existência, ela é uma empresa de Manaus. Eu tenho 8 anos nela. Olha só, uma longa história então na SKN. Conta pra gente como começou, como surgiu um pouquinho dessa história. Tá. A minha família ela veio da Coreia do Sul, né? Ela imigrou para Manaus na década de 70. Veio aqui na Zona Franca, naquela febre da importação. Trabalhamos com importadora, a gente tinha videocassete, televisão, toda essa febre aí. Aí conforme a Zona Franca foi perdendo esse aspecto de importação, a gente foi transitando para a incorporadora, né? Então hoje a gente tem aí 4 empreendimentos entregue e 2 em obras. Explica mais ou menos pra gente qual o serviço oferecido pela SKN. A gente, no grupo, temos a incorporadora e a construtora. Basicamente, a incorporadora, ela compra o terreno, cuida da comercialização do projeto em si, né? Ela concebe o projeto e a construtora vai lá e executa esse projeto. E nós estamos falando de quantos funcionários? Ao todo, a gente tem em torno de 30 funcionários, né? 15 colaboradores na incorporadora e 15 na construtora. Mas no pico de uma obra a gente emprega em torno de 300 mão de obras, pedreiro, eletricista, pintores, enfim. Você falou aí em obra, né? A gente Isso. sabe que nós estamos ainda vivendo um período de pandemia, passamos, né, por um momento bem complicado, vamos dizer assim, uns 2 anos, né, de um período complicado de pandemia. Como que foi esse ano de 2020 e 2021 lá na SKN? A gente sabe que foi um ano bem complicado, né? Tivemos aí um pico em Manaus muito grande da pandemia de Covid-19. Como que vocês conseguiram conciliar? Ficaram parados? Os funcionários trabalharam em home office? A obra a gente já imagina, né, que teve aí, né, um impacto. Olha, foi um momento muito desafiador para todo mundo, né? Não só no segmento da construção civil. Mas na construção, falando nela, a gente infelizmente teve que reduzir o nosso quadro de colaboradores, né? Mas foi um momento assim que a gente também enxergou outras oportunidades, né? A gente melhorou o nosso site, a gente investiu na internet num contexto geral, né? Melhoramos o site, a gente trabalhou com os tours virtuais, né? Que são os tours que você pode fazer dos nossos decorados lá do seu computador. E fora isso, a gente deu um gás naqueles projetos que estavam relativamente engavetados, né? A gente deu um gás para quando a pandemia passasse, a gente pudesse estar lançando eles, né? Inclusive, desses resultados foi o nosso empreendimento Legrand lá na Ponta Negra. Nossa, e como esse empreendimento foi pensado? Ele é diferente, né? Ele tem algo mais luxuoso, vamos dizer assim, né? Conta um pouquinho. Tá. Olha, é um empreendimento muito legal, assim, a gente sempre valoriza os profissionais locais, né? Então a gente tem uma parceria aí com a Cristiane Sotomayor e o Vitor Pessoa, né, que foram os arquitetos que conceberam o projeto. Então são pessoas muito experientes, entendem as peculiaridades da nossa região e também das necessidades dos nossos clientes, né? Então uma coisa muito legal desse empreendimento é o mirante no 21º pavimento, né? Nossa. Como é que foi pensado nisso? Quem mora na Ponta Negra, quem quer escolher esse bairro, Ponta Negra, eles buscam aquela paisagem, Tá pôr pensando do no Rio sol. Negro, né? Exatamente. Natureza. Então, o problema, como é que a gente traz essa experiência para as pessoas que compram os andares mais baixos? Então, a gente criou os arquitetos pensaram nesse mirante, né? Então, é um mirante, é um andar inteiro, né? Um pavimento inteiro. Tem a vista lá 360 para a Ponta Negra e para o resto da cidade.
A gente conta com um salão gourmet, um salão de jogos adultos, tem mesa de sinuca, televisão. Então você pode convidar os seus amigos a assistir um jogo, uma Copa, né, que está chegando aí. E tem uma academia e uma sala de pilates lá. Então é um lugar, assim, um espaço para você convidar os seus amigos e desfrutar da paisagem, né? Olha só, e quem ficou interessado, que eu imagino que muitas pessoas, né, fala de Ponta Negra, você falou do Mirante, quem ficou interessado, como faz para visualizar melhor? Tem o site que a pessoa pode entrar? Sim, sim, sim. A gente tem o site, né, que é sknincorporadora.com.br, nosso telefone é 3584-0101 e as redes sociais, que é SKN Incorporadora. Tem previsão de entrega? Como que está a obra? Foi pensado na pandemia, mas a gente Sim. sabe que leva um tempo, né, para você aprovar projeto e aí trazer toda aquela equipe para a obra. Como que está esse andamento? Olha, a gente lançou o empreendimento em novembro do ano passado, né? Vai ter um período de chuva, a gente iniciou a obra final de maio, a chuva atrasou um pouquinho as coisas, né? Final de maio para início de junho. Então a gente está ainda na parte da fundação. A gente tem um stand, né, dois decorados lá, caso alguém queira, o pessoal queira lá visitar, conhecer o espaço, né? Tem os decorados de 123 metros e 165 metros, né? Onde fica o endereço do decorado? Só para quem tiver interesse? É na Alameda Albânia, só que não tem número, sem número, Sim. né? Ele fica como referência na frente do empreendimento Ilhas Gregas. Olha, então é muito bem localizado mesmo, né? E fora esse empreendimento que já está em andamento, qual o empreendimento que a gente pode dizer assim que é referência da SKN, que eu imagino que tem essa pegada, né, mais diferente, arquitetura, como que a gente pode definir? Olha, com certeza eu posso falar que é o Soberani, né? Eu imagino que seja um empreendimento que colocou a gente no mapa das construtoras aqui de Manaus, né? Olha, estamos aqui, estamos sendo arrojados, construindo o Soberani. O que é o Soberani? É um empreendimento de uso misto, ele une moradia, trabalho e lazer em um único endereço, né? Então você tem ali uma torre comercial, uma torre residencial e um mall com aproximadamente 30 lojas e tem 2 restaurantes hoje, né? Torino e Nihan. E é um empreendimento muito diferenciado, porque você une ali o lazer, a comodidade, o trabalho em um local só, né? Você tem ali a distância do seu trabalho para a sua casa são apertos de botões, vamos dizer, né? Então, Muito foi uma pertinho, né? Não perde tempo, já tem tudo ali, comodidade. A gente sabe que as pessoas realmente estão procurando, né, ter mais tempo, ter mais qualidade de vida. E como que o Soberano ele foi pensado? Porque a área é ali Adrianópolis, né? É uma área nobre, a gente sabe que tem shoppings, tem supermercados. Ele foi pensado ali ou tinha outras opções? Não, assim, quando a gente concebe um projeto, né, a gente avalia primeiro o local do terreno e a gente pensa num produto num empreendimento que possa se encaixar naquela região, né, naquela área. Então, o Soberano a gente teve a parceria com arquitetos de fora, de São Paulo, né? O arquiteto, quem fez o projeto arquitetônico foi o escritório Aflado Gasperini, o projeto de interiores foi a Fernanda Marques e o paisagismo foi o Benedito Abud, né? Então, vamos dizer que eles trouxeram conceitos de São Paulo, né? Uma grande cidade, e adaptamos para Manaus, né? Então, lá em São Paulo você vê que o tempo é uma coisa muito preciosa para as pessoas, inclusive aqui em Manaus, né, por conta do trânsito. Então, verdade. foi mais por isso que a gente criou esse uso misto para facilitar a vida das pessoas, né? Com certeza, e muito bem pensado. Olha só, o Amazonas Acontece vai fazer um rápido intervalo, mas se eu fosse você, não saia daí, porque a gente volta já já.
Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band, falando de SKN Incorporadora. Eduardo Ram, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigado você, Kelly. No bloco anterior falávamos de obra, né? Falamos de muitas coisas boas, lançamentos. Eu quero saber, qual o principal diferencial da SKN Incorporadora? Olha, de um modo geral, eu acho que o maior diferencial de qualquer construtora é a localização do terreno, né? Então, quando você escolhe um bom terreno, assim, claro, depende do segmento, né? Eu arrisco dizer que é 50% do sucesso do produto, né? Da aprovação do cliente, né? Exatamente. Então, a gente busca sempre comprar e estudar a compra, né, dos terrenos, a gente conversa com os nossos parceiros locais, faz pesquisas de mercado e a gente tenta ser assertivo nesse primeiro passo, né? Mas na empresa, eu acho que o maior diferencial nosso é o uso da metodologia BIM. O que é isso? No modo convencional de se fazer um projeto, você tem lá as disciplinas, arquitetura, instalações, estrutura, fundação. Todo mundo trabalhando no seu projeto individualmente. Aí chega lá na frente, todo mundo entrega e fazem a compatibilização, a integração, né? Uhum. E só então que a gente consegue ver as interferências, os erros que os projetos, quando se unem, podem apresentar. Na metodologia BIM, a gente tem uma plataforma que a gente cria projetos virtuais, né, fiéis à obra, onde você tem todas as disciplinas, instalações, arquitetura, enfim, trabalhando no mesmo projeto de forma colaborativa e simultânea. Então você consegue mitigar os erros, ter uma obra mais planejada, reduzir tempo, ter uma coisa mais... Antecipar, né, certos problemas que poderiam vir a acontecer. Isso é muito importante. Sim. E acaba que isso ajuda muito, né, no final. Sem dúvidas. Então a gente consegue ter uma obra mais organizada e consegue entregar uma obra num prazo mais realista, vamos dizer. Com certeza, Eduardo. E você consegue me dizer se o cliente, né, aquela pessoa que procura ali um apartamento, um empreendimento, ele mudou? O que você acha nesses últimos anos? O cliente está mais exigente? Olha, eu acho que com acesso à informação, né, à internet, os estandes de venda, os corretores, eu acho que a informação ela está muito acessível, então as pessoas elas já vão lá munidas de informação, né? Então não é uma exigência, mas as pessoas elas Mais conhecimento, a gente pode dizer assim, exatamente. Mas assim, a gente também vai se adaptando, a gente sempre busca entender os clientes da melhor forma, a gente sempre analisa e vai se adaptando, né? Então, posso dizer que um dos nossos empreendimentos hoje, que é o Vila Residência, são apartamentos de 368 metros, lá no Adrianópolis, né? A gente optou em não entregar ele com um acabamento, né? Por que isso? Porque quem compra um apartamento de 368 metros lá no Adrianópolis, provavelmente vai fazer da forma que ele quer. Uma boa reforma, né? Exatamente. Então, para não ter que fazer um acabamento que não vai atender todo mundo e vai ter que ter aquela quebradeira, desperdício de dinheiro, enfim, ter que cobrar também do cliente por isso, a gente prefere não cobrar, reduzir o custo, né? E deixar ele à vontade para fazer do jeito que quiser. Exatamente. É porque ele que vai morar lá, ele que sabe da decoração. Geralmente essas pessoas já estão com o seu profissional de arquitetura, já sabe mais ou menos como quer também. Exatamente. E acaba que ajuda no preço também, como você falou, né? Sim. E no tempo também, a pessoa consegue se mudar mais rápido. Ela não vai ter que destruir e construir depois. E a gente sabe que tempo é dinheiro. Sim, sem dúvidas. Eduardo, agora como é para você ser diretor administrativo da SKN? Muito trabalho? Não, sem dúvidas, mas é muito prazeroso, né? A gente tem uma equipe muito boa, eu trabalho com o meu pai, meu tio também, né? Que são os proprietários da empresa, então é um ambiente muito gostoso de se trabalhar.
Assim, diretor administrativo é um mero título, né? Na verdade, todo mundo faz um pouquinho de tudo. Então, da mesma forma, eu também faço um pouquinho de tudo, né? Então, cuido desde incorporação, compra de terreno, concepção de projetos, até comercialização, marketing e resolvo também as bronquinhas do dia a dia, né? E você falou que trabalha com seu tio. A gente Trabalho. pode dizer que é uma empresa familiar, então? Sim, sim, sim. O meu pai e meu tio são parceiros desde a época da Zona Franca, né? E hoje continuam com essa parceria e trouxeram aí mais uma pessoa para tentar ajudar alguma coisa, né? E como estão os projetos futuros, né? Estamos em 2022, já temos vacina, graças a Deus. O comércio, né, tá respirando. 2023 é um ano que promete, né? Sim, Promete sim, bastante, tudo vai dar certo. Como estão os projetos? Olha, a gente tem alguns terrenos, a gente tem alguns projetos em desenvolvimento, né? Inclusive a gente tem até olhado em outros segmentos, né? Não só do médio e alto padrão, a gente tem olhado no segmento de econômicos, né? Mas eu posso dizer que o mais próximo, né? O que está no forno mesmo, é um empreendimento ali no Adrianópolis, né? Que a gente pretende lançar ainda esse ano, salas comerciais. E que em breve o pessoal vai estar sabendo aí. Muita novidade. Eduardo, Sim. muito obrigada, viu, pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo à Band Amazonas e até breve. Obrigado, Kelly. Obrigado mesmo. Então é isso, Amazonas Acontece fica por aqui. Para você um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. Lembrando que sábado que vem tem mais. Tchau, tchau.